Bom dia, apresentar nessa aula aqui o estudo, né, do amplificador operacional realimentado, a resposta em frequência do mesmo, né, que aí inclusive explica um pouco, né, o resultado da prática. Né. Então a gente vai dar uma olhada em simulação da resposta do amplificador operacional em circuito aberto e depois com realimentação. E aí a gente vai analisar o que é que está acontecendo, uma explicação para esse efeito, né, e concluir. Né. Então, primeiramente, fazer um teste aqui. Então, em simulação, peguei um arquivo de simulações Spice descrevendo. Então, tem um modelo do amplificador LM324, né, que é o amplificador usado na prática. Né. O LM324, 124 é na verdade o mesmo que o 324, só que o 324 são 4 operacionais no mesmo encapsulamento. E quando a gente faz a análise em frequência desse amplificador, né, nessa configuração, ou seja, em aberto, aí ele dá o ganho aqui em baixa frequência de aqui 50, 60, que é 5 em 5 dB aqui, então 50, 60, 70, quase 74 dB, né? Ou seja, 80 dB seria um ganho de, né, dividido por 20, 4, 10 elevado a 4 seria um ganho de 10.000, né? Então um ganho próximo de 10.000, né? E aí ver aqui a queda aqui está próximo, abaixo de 100 Hz, né, entre 10 Hz e 100 Hz, né, é o ponto de menos 3 dB, né, e ele cai linearmente. Se a gente levantar aqui, a gente chega mais ou menos aqui em 10, 20, 30 e poucos Hz, né, então seria o ponto de menos 3 dB, e aí ele cai até passar aqui em zero, uma frequência um pouco assim, 100.000, 1 MHz está aqui na frente, então caiu o zero lá na frente, esse gráfico, né, com uma queda linear aqui. Se a gente for ver, vai dar menos 20 dB por década, certo? Então esse operacional tem apenas esse único polo. Isso é uma característica comum de operacionais. Na verdade, eles são projetados para ter essa característica, um ganho alto e um único polo. E você veja que a faixa de frequência em circuito aberto é relativamente baixa, 30 Hz aqui mais ou menos, né? Mas isso depois a gente vai analisar a estabilidade, né? Isso é para garantir a estabilidade do circuito, né? Então eles são feitos para ter apenas um polo abaixo de 0 dB, né? Com essa faixa abaixo de 0 dB. Se a gente pega isso aqui e aplica uma realimentação, então eu vou fazer o caso mais sério, fazer a realimentação em buffer, né? Pegar a saída, ligar aqui na entrada. Então tensão de entrada aqui, tensão de saída aqui. Olha o que é que aconteceu. Então estou com a mesma faixa de frequência aqui, de 1 até 1 mega. 1 mega está aqui. Você veja que ele agora caiu, que é menos 5 dB, então menos 3 dB está aqui, com menos 3 dB um pouco acima de 1 MHz, né? Quando com ganho de 0 dB o tempo todo, né, como buffer, né? Ou seja, ele saiu aqui desse ganho, né, dessa frequência de aproximadamente 30 Hz, para uma frequência com ganho unitário, né, 0 dB. Lembrando que dB é 20 vezes o log do ganho, né? Então um ganho de 1, log de 1, log de 1, 0 vezes 20, 0, né? Então 0 dB, ganho unitário, né? Vai para praticamente 1 MHz. E se a gente pegar um caso intermediário, então aqui observar aqui um ganho de 10, né? Então estou com um amplificador
não inversor, né? Então a entrada no terminal positivo e a realimentação pelo terminal negativo, né? Então o beta R aqui seria o divisor resistivo, né? 1 sobre 9 mais 1, 10, 1 décimo, né? Aí o ganho, considerando que o ganho do operacional é alto e assim, tá dando mais de 10 mil aqui, né? Então, consideravelmente alto, né? Dá um ganho aqui de 10, né? Praticamente 1 sobre beta R dá 10, né? Aqui ele não está aparecendo 20 dB, mas essa linha azul aqui é justamente o 20 dB, está praticamente colada nela. E uma queda aqui e um comportamento de um único polo, uma leve inclinação aqui depois, mas aqui nesse período ele está aqui com ganho 10, né, 20 dB, e cai para ganho 0 dB, ou seja, 20 dB em uma década, né, aproximadamente. Aqui seria mais ou menos menos 3 dB, né? E enquanto que com ganho 1, né, como ligação como buffer, ele estava com a frequência de corte, né, o menos 3 dB aqui em 1 MHz, com ganho 10 ele vai com a frequência de corte aqui em 100 kHz, né? O que é que está acontecendo aqui? Então vamos pegar esse comportamento aqui em aberto, né? Então tem um ganho de malha aberta, vamos chamar isso aqui do A0, né? E a frequência de corte em malha aberta, chamar aqui, lá nas equações usar o ômega, né? Aqui seria o F0, nas equações usar o ômega 0, seria a frequência em radiano por segundo, e um único polo, né? Então o ganho do amplificador em aberto, em malha aberta, né? Ou seja, sem realimentação, aqui, né? O A0 sobre 1 mais S sobre ômega 0. Quando a gente aplica a realimentação, esse A, né, vai com o ganho realimentado, um F aqui de feedback, que é realimentação em inglês. O ganho realimentado fica A sobre 1 mais beta RA, isso aqui é aquela equação básica de realimentação negativa que já vimos, né? 1 sobre A sobre 1 mais beta RA, e aí no lugar do A a gente coloca este termo, né? A0 sobre 1 mais S ômega 0, então está aqui, A0 sobre 1 mais S ômega 0, A0 sobre 1 mais S ômega 0, multiplicar por 1 mais S ômega 0 em cima e embaixo, isso aqui vai ficar A0 sobre 1 mais S ômega 0 mais beta R A0, que a gente pode organizar aqui, pegar esse termo constante, jogar aqui para cima, A0 sobre 1 mais beta R A0, sobre 1 mais S sobre ômega 0 vezes 1 mais beta R a 0, né? E aí isso aqui fica basicamente o ganho realimentado de baixas frequências, né? É o A0 sobre 1 mais beta R a 0, é o que normalmente a gente usa para definir o ganho no operacional com a realimentação, né? E esse termo aqui, ômega 0 vezes 1 mais beta R a 0, né? Vamos chamar isso aqui do ômega F, né? A frequência de corte da realimentação. E aí a frequência de corte realimentada é ômega F, né? Ômega 0 vezes 1 mais beta R a 0. Ou seja, quanto mais aumenta o ganho, mais a frequência diminui. A frequência, enquanto o ganho, quanto mais a frequência diminui, na verdade, quanto mais diminui o ganho, na verdade, mais a frequência de corte aumenta, né? Enquanto o ganho segue a equação A dividido sobre 1 mais beta RA, né? O A0 dividido por 1 mais beta R a 0, o ganho, a frequência de corte é multiplicada por 1 mais beta R a 0, né? Isso aí fica bem claro quando a gente faz essa análise aqui que foi feita separada, a gente faz num gráfico só. Olha aqui. Então, aqui a gente tem essa linha verde, é o ganho do operacional sem realimentação nenhuma, tá? Então aquele primeiro gráfico tem alguma coisa errada nele,
né? Aqui ele está dando ganho de 100 dB, que corresponde com o datasheet do operacional. Acho que eu peguei um valor errado ali, acho que tinha uma certa realimentação lá, né? A realimentação de 10.000, acho que estava dando 80 dB, certo? Mas então, aqui, esse é o ganho sem realimentação nenhuma, então a frequência de corte cai aqui para praticamente 10 Hz. Da frequência de ganho de baixa frequência 100 dB, né? Então, ou seja, 1 milhão, tá? Com o ganho de 10.000, então a realimentação para dar o ganho de 10.000, um resistor de, seria esse circuito aqui com resistor de 1K e um resistor de 9.999K, né? Que aí o ganho ficaria 9.999 sobre 1, 9.999 mais 1, 10.000. Tá? Como esse beta R vezes A0 não fica muito maior do que 1, é 10 vezes maior do que 1, né? Então você tem uma pequena queda aqui, ele não fica exatamente em cima do 80 dB aqui, já que esse ganho está relativamente próximo desse, né? Visualmente é interessante a gente ver, enquanto o ganho realimentado for muito menor, for menor do que o ganho em malha aberta, ele fica constante, certo? Quando o ganho de malha aberta vai caindo por conta da frequência de corte, por conta do polo, né, vai caindo, aí a aproximação A sobre 1 mais beta RA ser aproximadamente igual a 1 sobre beta R, vai ficando cada vez menos válida, né? E aí a tendência é o ganho se aproximar com um ganho a zero, né? O que é que acontece com essa equação? A sobre 1 mais beta RA quando o A é pequeno, né? Ou seja, se a gente fizer A muito menor do que 1, A vezes beta R, né? O beta RA muito menor do que 1, isso aqui cancela para 1 e o ganho fica praticamente o próprio A, né? Então é o que acontece quando o ganho realimentado vai caindo aqui, quando o ganho em malha aberta vai caindo, o ganho em malha aberta vezes o beta R vai ficando muito menor do que 1 e ele se aproxima para o próprio A. Então todas essas linhas elas tendem a ficar seguindo a linha original do ganho em malha aberta para altas frequências, mas para baixas frequências ele se mantém estável porque o ganho em malha aberta ainda está muito maior, então a realimentação funciona. O que faz é que a frequência de corte é defasada, né? Se o ganho é 10 vezes menor, a frequência de corte é 10 vezes menor. Se o ganho é 100 vezes menor, 40 dB, a frequência de corte é 100 vezes maior. Se o ganho é 1000 vezes menor, 60 dB, a frequência de corte é de 10 para 100 para 1000 para 10.000, 100.000 vezes maior, né? Então quanto maior a frequência de corte, menor o ganho, né? Então quanto menor a gente faz o ganho, maior a frequência de corte. E aí a melhor resposta, a resposta com maior faixa de banda é justamente o buffer, ganho 1. Aí você tem uma frequência de corte aqui, no caso praticamente 1 MHz, né? Aqui aí mais para frente aí você vai ter um efeito de um segundo polo que acontece aqui, e aí ele não segue exatamente a mesma linha aqui por conta desse outro polo, mas antes disso todos eles você pode ver, para altas frequências eles tendem a ficar no próprio A, para baixas frequências vale a realimentação. Na prática você tem que, quanto menor o ganho, maior sua faixa de passagem, né? Isso vale para o amplificador operacional, isso vale para todo o circuito com apenas um polo que você faça a realimentação, né? Apenas um polo antes da realimentação, né? De todo modo, se você tiver mais de um polo, tiver a realimentação, né, de certo modo isso também vai acontecer, mas fica um pouquinho mais complicado por conta de outros efeitos que tem a ver com a estabilidade do circuito. Não vem ao caso para o que a gente está estudando. Para o amplificador operacional, né, quando a gente faz o produto ganho banda, né,
realimentado a 0 sobre 1 mais beta R a 0, a frequência de corte fica ômega 0 vezes 1 mais beta R a 0, então enquanto o ganho divide por 1 mais beta R a 0, a frequência de corte multiplica por 1 mais beta R a 0, e o que fica constante é o produto ganho frequência, ou mais comum, produto ganho banda, ganho vezes frequência, né? Produto ganho banda, em inglês gain bandwidth, né? Então GBW é o chamado produto ganho banda, e é basicamente o ganho a 0, né? Ou seja, o ganho de baixa frequência em um circuito aberto, multiplicado pela frequência de corte do circuito aberto, do amplificador operacional sem a realimentação, né? O F0, lembrando, é só 1 ômega 0 sobre 2π, né? A frequência de corte em Hz, tá? Para dar uma ideia, a gente pode ver aqui, né? Um outro termo para isso, né, de produto ganho banda, também é chamado do ganho, né, faixa de frequência em ganho unitário, né? Porque é justamente a faixa de frequência quando você tem um ganho 1, né? Se a gente tem um ganho de 1 milhão, aliás, de 100 mil, né? Aqui, de 10 em 10, né? Então 1, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Desculpe que eu fiz uma confusão um pouco antes, certo? Mas ganho de 100 mil em baixa frequência, em malha aberta, né? Então se eu tenho um ganho de 100 mil, frequência de corte de 10 Hz, quando eu tenho um ganho 1, eu tenho uma frequência de corte de 1 MHz, né? Então isso aí também é chamado de faixa de frequência, né, ou frequência de corte para ganho unitário, é a mesma coisa de produto ganho banda. Aí aqui, por exemplo, no datasheet do LM324, né, então ele serve para LM324, LM224, LM2902, LM124. Opa! Você tem aqui já de cara, né, Wide Bandwidth Unit Gain, né, então a banda de passagem, né, a banda de frequência, bandwidth, para unit gain, para ganho unitário de 1 MHz, né, justamente isso, né, justamente como um modelo é feito em cima do circuito ideal, dá exatamente esse resultado, ok? Certo? Então, quando a gente fez aquele ganho de 100 na prática, então ganho 100 seria equivalente a 40 dB, né, com a frequência de 40 kHz, né? Observe que a gente estava aqui, ó, 10.000, 10 kHz, 20 kHz, 30 kHz, 40 kHz. Então o ganho deve ter sido aproximadamente aqui. Então aqui nessa faixa a gente tem, acho que é de 20 a 40, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 divisões, então aqui cada divisão equivale a 2 dB, né? Então 20, 30, 40 kHz, 20, 22, 24, 26, 28 dB, né? 28 dB vai dar um ganho de 20 dB é 10, 6 dB seria 2, né, seria 20, 28 vai dar um ganho de aproximadamente 30, né, de 20 a 30, né. Espero que tenha sido o resultado obtido lá na prática de vocês, e a razão desse resultado é por conta disso, ok? E é isso.